Estudo de 2 Crônicas, a partir do capítulo 32, os últimos anos de Ezequias. Essa seção trata da doença de Ezequias e da parte final do reinado em que Ezequias, como os que antecederam, caiu no pecado do orgulho. O capítulo conclui com uma observação acerca da grande riqueza e honra que Ezequias recebeu durante o seu reinado. A doença de Ezequias, versículo 24, é tratada com mais detalhes em 2 Reis 20, do 8 ao 11. O sinal se refere ao sinal do relógio de sol registrado em 2 Reis. Os versículos 25 e 26 precisam ser interpretados à luz da história da visita dos representantes dos reis da Babilônia. 2 Reis 20, do 12 ao 19. Isaías 39, do 1 ao 8. E mencionada brevemente no versículo 31. Nessa época, Ezequias orgulhosamente mostrou os seus tesouros, e o seu orgulho certamente conduziria ao desastre. O cronista observa, portanto, que a ira do Senhor veio sobre ele, mas prossegue dizendo que o rei humilhou-se conhecendo o seu orgulho. O desastre foi anunciado pelo profeta Isaías e está relacionado à queda de Judá, que ocorreu mais tarde. O catálogo de realizações demonstra as bênçãos de Deus sobre aquele que fez o que o Senhor aprova. Há uma certa medida de evidência arqueológica para confirmar as características gerais de um reinado próspero. No versículo 30 há uma referência ao famoso túnel de Siloé. A visita de uma delegação de governantes da Babilônia se deve ao interesse astrológico pelo sinal do relógio de sol. O compilador de 2 Reis, no entanto, associa a visita a uma missão política durante a qual Ezequias mostrou seus tesouros e riquezas aos visitantes. O cronista não menciona isso no que se refere ao seu relato. Ezequias sai desse teste com uma ficha limpa. A conclusão do reinado de Ezequias, versículo 32 e 33, segue o padrão geral do cronista e faz menção especial dos atos piedosos registrados por Isaías. Versículo 32, no livro dos reis de Judá e de Israel, isso pode bem ser o livro de reis que conhecemos hoje. 14, o reinado de Manassés, capítulo 33, do 1 ao 20. O compilador de 2 Reis não tinha uma palavra boa para dizer a respeito de Manassés. O cronista, no entanto, nos proporciona um relato do arrependimento de Manassés que não pode ser encontrado em outro lugar. Ele também usou isso para tirar uma lição importante para o povo do seu tempo. O reinado de Manassés é inicialmente um reinado de total apostasia e uma invenção completa das práticas de Ezequias. As razões disso podem bem ter sido políticas. A reforma de Ezequias foi uma manifestação do espírito de liberdade no país que conduziu à insurreição aberta contra o jugo da Síria, enfraquecida nessa época. Manassés, no entanto, enfrentou uma situação muito diferente. No início do seu reinado, a Síria estava no pico do seu poder e até o Egito tinha sido levado para debaixo do seu controle. A apostasia de Manassés foi quase certamente propositada e refletia a sua subserviência à Síria. A história do cronista, no entanto, com seu registro de arrependimento, talvez seja reflexo de uma situação posterior, quando a Síria, sob pressão dos medos e dos países, sob pressão dos medos, dos medos, porque não é M maiúsculo, então não é medos e persas, é pressão dos medos e dos países ao norte do império,
pode ser que ele está falando dos medos mesmo. Porque está falando, como que fala, dos medos no plural, então pode ser minúsculo também, realmente. Então, pressão dos medos, certo? Medos, correto. E dos países ao norte, porque está falando de países, então se eu estou falando de países na frente, lá atrás eu estou falando também de acerca de alguma nação, né? Então, sim, pressão dos medos e dos países ao norte do Império. Não conseguiu dar muita atenção ao oeste. Por consequência, embora Judá talvez não tenha se envolvido ativamente nas rebeliões dessa época, é possível que pelo menos Manassés tenha tido simpatia pela causa dos rebeldes. Um retorno ao culto a Javé pode assim refletir, da mesma maneira que a reforma de Ezequias, o espírito de rebelião entre o povo. Os versículos do 1 ao 9 dão um relato da apostasia do início do reinado de Manassés. Seguem muito de perto o texto paralelo de 2 Reis 21, do 1 ao 9. O registro das práticas detestáveis indica que a apostasia de Manassés ocorreu basicamente para reintroduzir a religião cananeia que havia sido removida anteriormente. Embora a referência aos exércitos celestes, versículo 5, fosse considerada geralmente uma indicação de idolatria assíria, há evidências suficientes de que essa adoração também fazia parte das religiões fenícia e cananeia. O versículo 10 indica que a voz da profecia ainda podia ser ouvida, que o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas a mensagem teve pouca utilidade e, com base em 2 Reis 21:16, parece ter sido recebida com violência. O resultado foi um período de castigo. O jugo assírio foi mais uma vez imposto à terra, e Manassés foi forçado a se submeter a ele. Esse ato de submissão, versículo 11, muito provavelmente ocorreu em Nínive. A palavra Babilônia deve ser genérica, referindo-se à região da Mesopotâmia e não à cidade específica da Babilônia, que não era a capital assíria. Esse evento talvez possa ser datado do ano 672 a.C., na época em que Esar-Adon apresentou uma série de tratados de vassalagem na cerimônia de posse do príncipe herdeiro Assurbanipal. Representantes de todos os países que eram leais à Síria foram reunidos no Palácio Real de Nínive e lá foram obrigados a fazer uma série de juramentos para apoiar o príncipe herdeiro após a morte do seu pai. O nome Manassés ocorre em inscrições de Esar-Adon e de Assurbanipal. Por outro lado, Esar-Adon, ao contrário do seu pai, respeitava a Babilônia e pode bem ter recebido visitantes estrangeiros lá. O retorno de Manassés a Jerusalém é considerado pelo cronista um resultado do seu arrependimento. Ele humilhou-se muito adiante do Deus dos seus antepassados, e por isso Deus ouviu a sua oração e o trouxe de volta a Jerusalém. O autor dos livros de Reis não sabe nada desse arrependimento, e Jeremias também não dá indicação alguma disso, e parece sugerir que o seu pecado continuou durante todo o reinado. Jeremias 15:4. Por outro lado, como já foi sugerido, uma mudança na própria Assíria pode ter resultado no afastamento da lealdade à Síria e no retorno à atitude mais nacionalista com a qual estaria associada a adoração a Javé. O ponto principal da seção, no entanto, é a mensagem religiosa que o cronista destacou, usando Manassés como tipo do exílio de todo o Judá. Em virtude da sua impiedade, foi levado cativo, mas quando se arrependeu, recebeu permissão para voltar para um período de restauração.
O cronista pode ter usado o episódio como uma alegoria de Israel no exílio. Em virtude do seu pecado, Israel tinha sido levado para a Babilônia, mas agora voltou para a terra. Era essencial que o povo continuasse com essa atitude de arrependimento para manter a restauração. Os versículos 14 a 17 registram os resultados do arrependimento de Manassés, que podem ser observados na fortificação adicional das defesas da cidade, o que também sugere um ato de rebelião contra o seu suzerano, no caso a Assíria. Isso aconteceu simultaneamente à remoção dos ídolos e altares pagãos do templo e à restauração da adoração a Javé na cidade. Os versículos 18 e 20 são simplesmente um resumo das suas atividades restantes, com o registro das fontes de que o cronista obteve os seus dados. 15. O reinado de Amon, 33, 21 a 25. O cronista dedica pouca atenção a esse rei ímpio. Somente 5 versículos. Ele destaca o aspecto de que Amon seguiu os passos do seu pai, inclusive os seus males e sua apostasia. O resultado foi que os seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram. Versículo 24. A crise que resultou da revolta no palácio foi conduzida pelo povo da terra, Ara, ARC, BJ, etc. Os proprietários de terras que haviam agido anteriormente e agiriam novamente no futuro, em tempos de crise, para garantir a continuidade da dinastia de Davi. A situação e o significado exatos destes eventos não estão totalmente claros em virtude da nota muito breve que o cronista fez aqui. 16. O reino de Josias, 34:1 a 35:27. Letra A. A reforma de Josias, 34:1 ao 33. A reforma iniciada por Josias e associada à descoberta do livro da lei recebe grande importância na narrativa de 2 Reis. O cronista, no entanto, não dá o mesmo significado a esse evento, e há algumas diferenças de apresentação nos dois registros. É possível que os dois relatos tenham sido resumidos com ênfases distintas e tenham usado fontes diferentes, apresentando seus dados com destaques diferenciados, o que explicaria a aparente falta de harmonia entre os dois registros. É possível que os primeiros anos de Josias tenham sido de fato uma corregência, provavelmente caracterizada por uma medida de moderação e tolerância. Mas a época tornava-se crescentemente madura para uma reforma. A pregação profética que havia sido reprimida nos reinados anteriores agora se tornaria proclamação aberta, e os dois profetas relacionados com a reforma de Josias foram Sofonias e Jeremias. Assurbanipal morreu em 627 a.C., o 12º ano do reinado de Josias e o ano em que a reforma de fato começou. Versículo 3b. Tanto Sofonias quanto Jeremias não pouparam palavras na condenação do paganismo da sua época e na advertência contra as consequências da apostasia permanente, e havia os que estavam dispostos a ouvir. A época estava madura, tanto para a rebelião quanto para a reforma. Mesmo assim, o desafio à reforma não foi primariamente político, mas religioso, pois foi formulado acima de tudo por aqueles homens que estavam por trás do livro da lei, que foi produzido em 622 a.C. John Mackay, Religion in Judah Under the Assyrians, 1973, página 43. Ao combinarmos as duas fontes, de 2 Reis e 2 Crônicas, é provável que as reformas de Josias tenham passado por 3 estágios. O primeiro entre 632 e 631 a.C., o 8º ano do seu reinado, foi confinado provavelmente à corte. O segundo estágio, em torno de 628 e 627 a.C., no 10º ano do seu reinado, foi o período em que a reforma pegou embalo e se espalhou por Jerusalém. É provável que essa tenha sido a época em que começou a purificação do templo, que incidentalmente coincidiu com o chamado de Jeremias para o ofício profético. O
O terceiro estágio e talvez um momento crítico da reforma ocorreu em 621 a.C., o 18º ano do reinado de Josias, quando o livro da lei, muito provavelmente Deuteronômio, como Jerônimo já pensava na sua época, 400 depois de Cristo, foi descoberto no templo. A descoberta deu direção e autoridade às atividades reformadoras do rei. Os versículos 3 a 7 registram o início da reforma e os seus primeiros dois estágios, no 8º e no 12º ano de Josias. O cronista destaca que a reforma originou-se nas atitudes corretas de Josias. Sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. Versículo 3. Assim, já nos anos de sua infância e inexperiência, ele se comprometeu com o tipo de obediência que conduz à ação correta. Um ponto de interesse particular é a expansão da reforma para o território do norte, a cidade das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali. A conotação política desse tipo de movimento para o norte está bem clara e representa uma tentativa intencional de restaurar o antigo Israel como um reino unido e trazê-lo de volta à adoração a Javé. Os versículos 8 a 13 introduzem o início da restauração do templo. O cronista destaca o ponto importante de que foi o rei que tomou a iniciativa de restaurar o templo, como Ezequias fizera anteriormente, 29:3, e como Davi ao planejar a construção original. Os versículos fazem um relato dos diversos oficiais que deveriam supervisionar a administração das ofertas e o trabalho dos concertos. A lista dos oficiais e dos seus nomes difere de 2 Reis 22, sugerindo fontes diferentes para os dois relatos. A descoberta do livro da lei é registrada nos versículos 14 a 21. Essa parte segue bem de perto o relato correspondente em 2 Reis 22, do 8 ao 13. Há, no entanto, pequenas variações, visto que o cronista associa a descoberta do livro da lei ao esvaziamento das caixas de ofertas, versículo 14. É significativo também que o cronista parece dar menos importância a essa descoberta do que o compilador de Reis. O relato do cronista já está com a reforma em pleno andamento antes que seja encontrado o livro da lei. Embora essa descoberta tenha dado forma e conteúdo à continuação da obra. O compilador de Reis, no entanto, considera a descoberta do livro da lei um aspecto central para o início da continuação da reforma. Não há dúvida de que essas variações refletem as posições teológicas, um tanto divergentes dos dois autores. A profecia de Hulda, versículo 22 a 28, segue quase exatamente o texto de 2 Reis. Acerca dos nomes dos que acompanharam Ilquias na visita à profecia, 2 Reis 22:14. A profecia foi evidentemente desconfortável. Isso é destacado por meio da expressão todas as maldições. Confira Deuteronômio 29:20. A profecia específica do versículo 28 a respeito do final de Josias não se cumpriu na realidade. É interessante que o cronista não tenha corrigido a profecia à luz dos eventos reais, o que é uma indicação da forma fiel em que essas profecias eram preservadas independentemente da situação que a seguia. A resposta do rei, versículo 29 a 33, foi convocar as autoridades de Judá e de Jerusalém, versículo 29, para se aconselhar com elas. Isso resultou na renovação do relacionamento de aliança. Aqui também o cronista segue bem de perto a sua fonte, em 2 Reis. A alteração significativa no versículo 30 é o uso da palavra levitas no lugar de profetas em 2 Reis 23:2. Os eruditos sugerem que isso reflete a perspectiva do cronista
de que na sua época a proclamação da palavra de Deus, especialmente em termos de pregação, era a função primordial dos levitas. Em outras palavras, é uma alteração interpretativa, sinalizando ao povo de sua época que a função profética agora estava nas mãos da comunidade levítica. A última parte do versículo 32 e todo o versículo 33 são uma ampliação feita pelo cronista para indicar que a aliança aplica-se a todo Israel. Letra B, a Páscoa de Josias 35, do 1 ao 19. Esse texto representa uma forma ampliada de 2 Reis 23, do 21 ao 23. É interessante que os pontos de ampliação seguem o interesse específico do cronista pelas questões religiosas, pois estão relacionados à organização dos oficiais e à regulamentação específica associada aos detalhes do ritual. Ao contrário da exceção feita por Ezequias, a Páscoa de Josias foi realizada na época adequada, no 14º dia do primeiro mês, Levíticos 23, 5. O cronista não faz menção da relação entre a Páscoa e o livro da Aliança, 2 Reis 23, 21, pois ele considerava que, ao celebrar a Páscoa, Josias estava seguindo o precedente de Ezequias, e assim não era um novo começo. O significado da Páscoa era claro no ritual detalhado e bem elaborado que agora estava associado a ela. Os levitas, adequadamente santificados e organizados em divisões, versículo 5 e 6, eram os que deviam abater os cordeiros da Páscoa. Uma observação acerca da sua função de ensino também aparece no versículo 3. A provisão de animais para o sacrifício, versículos 7 a 9, sugere que a Páscoa estava associada a ofertas de comunhão e outras formas de ofertas, como também a festa específica da Páscoa. Todo o relato sugere uma modificação marcante na natureza da festa de uma simples celebração familiar para uma festa religiosa central que, sob Josias e nos anos seguintes, se tornaria a festa central do ano no lugar da festa dos tabernáculos. A outra modificação muito clara está na inclusão do povo, versículo 7, indicando a importância crescente no período final da monarquia e certamente na época do cronista da instituição religiosa em contraste com o povo comum. Aprofunde-se mais nessa seção, estudando os principais comentários. C. A morte de Josias 35, do 20 ao 26. A breve expressão de tudo o que Josias fez, versículo 20, é uma referência aos 12 anos que se passaram desde a realização da Páscoa até a morte de Josias nas mãos de Neco, faraó do Egito, em 609 a.C. O Império Assírio, nessa época, estava cambaleante e a nova potência seria a Babilônia. O faraó Neco era aliado dos assírios e parece, com base nessa história, que Josias era aliado da Babilônia. Parece também que ele tentou impedir Neco de marchar para auxiliar os assírios. Havia um destacamento egípcio em Carquemes, junto ao Eufrates, e isso barrou os babilônios até 605 a.C. Quando o faraó Neco e o seu exército foram derrotados, Jeremias 46:2, os eventos registrados aqui correram aproximadamente 4 anos antes da derrota final do Egito, e parece que o faraó Neco estava numa missão urgente de ajudar os assírios, cujas forças nesse momento específico estavam tentando cruzar novamente o Eufrates, com a intenção de retomar a cidade de Arã. O faraó advertiu a Josias que saísse do caminho dele. Desta vez não estou atacando a ti. O ponto importante acerca dessas palavras é que são proferidas como vindas de Deus. O faraó Neco, sem dúvida, considerou a sua marcha parte de uma missão divina, isso é, uma missão em nome dos seus deuses egípcios. Por outro lado, Javé usa anteriormente governantes estrangeiros para realizar seus planos.
Isaías 45:1 e Jeremias 27:6. E o versículo 22 deixa claro que Josias deveria ter reconhecido que a advertência vinha de Javé. Neco pode até ter sido um mediador estranho da palavra de Deus, mas deveria ter sido suficiente para o rei com a sensibilidade espiritual de Josias. Josias, no entanto, não deu atenção à advertência e assim perdeu a sua vida. Mais uma vez, há uma mensagem religiosa explícita nesses versículos. A morte de Josias provocou tristeza profunda em todo o povo. Versículo 24 e 25. E o profeta Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. Versículo 25 parece, com base no versículo 25, que a morte de Josias foi celebrada com regularidade no culto memorial nos anos seguintes. Essa passagem contrasta com a orientação de Jeremias 22:10. Não chorem pelo rei morto. 17. Os reinados de Jeoacás, Joaquim e Joaquim. 36, do 1 ao 10. Os últimos anos do reino de Judá são tratados de forma muito breve pelo cronista. Grande parte do material de Segunda Reis é omitida, embora haja um certo aspecto de comentário interpretativo do cronista em toda essa seção. O período da monarquia tinha chegado ao fim e a história do povo de Deus depois do exílio vai assumir uma característica diferente e se firmar em um outro fundamento. Letra A, o reinado de Jeoacás, 36, do 1 ao 4. O povo da terra, Ara, como no caso de Josias, 33, 25, agiu para garantir a continuação da linhagem e colocou Jeoacás no trono. O seu reinado é tratado rapidamente e é importante observar que ele foi o último rei em Judá entronizado pelo povo. A partir daí, o Egito ou a Babilônia colocariam os reis, embora a linhagem davídica permanecesse intacta até depois do cerco final a Jerusalém e o cativeiro, o Egito depois Jeoacás. Versículo 3, e o alçou o seu irmão Joaquim como rei ao trono. É possível que ele tenha sido considerado regente dos cativos. Letra B, o reinado de Joaquim, 36, do 5 ao 8. Joaquim era o nome de coroação de Eliaquim, versículo 4, e ele reinou durante 11 anos. Ele começou o seu reinado como vassalo egípcio e permaneceu assim até a derrota final do Egito e da Síria na batalha de Carquemes em 605 a.C. Jeremias 23, 13 e 19 nos dá algumas ideias das condições no país durante esse período. A derrota do Egito e da Síria deu acesso ao Ocidente para a Babilônia e no ano após a batalha de Carquemes, o exército de Nabucodonosor entrou na Palestina. Como resultado, Joaquim foi derrotado e levado para a Babilônia em algemas. É possível que esse seja o período mencionado em Daniel 1:1, embora a referência do cronista seja sem dúvida independente de Daniel. A invasão evidente não é a de 597 a.C. e não é fácil encaixar esses eventos na cronologia conhecida do período. Letra C, o reinado de Joaquim, 36, do 9 ao 10. Os egípcios tinham conseguido barrar o avanço do poder da Babilônia em 601 a.C. Naquela época, Joaquim evidentemente reteve os seus tributos, mas Nabucodonosor tinha se retraído só para fortalecer o seu exército, e ele voltou em 597 a.C. Nesta época, Joaquim estava morto e o período de 3 meses e 10 dias foi o tempo entre a morte de Joaquim e a captura da cidade de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor, que estava retornando na primavera, 598 a 597 a.C. A captura da cidade em si ocorreu em 12 de março de 597 a.C. As declarações do cronista nesses versículos coincidem quase exatamente com as das crônicas babilônicas. Joaquim foi deportado para a Babilônia
e o rei da escolha de Nabucodonosor, 2 Reis 24:17, 1 Crônicas 3:15, foi colocado a cargo da então província de Judá. 18. O reinado de Zedequias, que é o capítulo 36, do 11 ao 21. O cronista apresenta somente o esboço mais elementar do reinado de Zedequias e do colapso total de Judá e do exílio. Zedequias era, na verdade, filho de Josias e talvez tenha sido escolhido por esta razão. O seu reinado de 11 anos foi basicamente um desastre. Foi marcado pela indecisão e alteração constante de um lado para outro. Em parte, sem dúvida, por causa da situação estranha em que ele estava e de fato de que Joaquim ainda estava vivo. Sem dúvida, também havia um importante partido pró-Egito no país que teve influência sobre o povo e a sua posterior rebelião contra Nabucodonosor. Para o cronista, no entanto, os elementos importantes da história foram aqueles que refletem o seu significado religioso. Esses versículos não são tanto declarações históricas, mas sermões breves, escritos pelo autor acerca dos males e das razões do exílio. A culpa principal é do rei, porque não se humilhou. Versículo 12. Mas se negou a seguir as orientações dadas pelos profetas, especialmente Jeremias. Embora o livro de Jeremias retrate, em parte, a ideia de que Zedequias era cativo da sua própria corte, mesmo assim o cronista destaca corretamente que o rei não teve a força e a coragem de fazer declarações claras a favor de Javé e de seguir o que era certo e apropriado. O resultado final foi que ele se tornou muito obstinado e que todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Os versículos 15 e 16 ressaltam o destaque que o cronista dá à misericórdia e à graça de Deus, no sentido de que o Senhor se advertiu várias vezes. Versículo 15. Eles mandou os seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo. A certa altura, no entanto, já não houve remédio. E segue então a consequência do versículo 17. Essa é a conclusão da lógica moral, visto que eles rejeitaram insistentemente os caminhos de Deus. No final das contas, já não havia nada para eles a não ser o juízo de Deus sobre a terra e sobre todos os que estavam nela. Os versículos 17 a 21 registram a vinda de Nabucodonosor, a destruição de Jerusalém e no final o exílio. É significativa a afirmação do cronista de que os utensílios do templo de Deus foram tomados, pois isso já